Hi there! My name is Márcio Benfica. Meu nome é Márcio Benfica e, como vocês já puderam notar, eu sou professor de inglês do curso Aprove. Tá? Nesse primeiro momento, nós vamos comentar a prova da Naval agora deste ano de 2020. Tá? O que vocês podem entender pela prova naval? Né? Primeira coisa aqui, o que vem a ser a prova de inglês da Naval? Primeiro, são 20 questões, então é uma prova que vai demandar tempo. Tá? Não dá para vocês fazerem, eu tenho meia hora para fazer. Não, tem que dedicar um certo tempo para fazer essa prova. Por quê? Você está falando aí de pelo menos 4, 5 textos que vocês vão ter que ler. Tá? Na última prova agora foram 4 textos e um quadrinho. Tá? Então é importantíssimo esse lado da leitura, tem que ter um certo tempo. Dentro dessas 20 questões, pelo menos nessa última prova, o que você teve? Como é que foi? Podemos resumir essa última prova. Você teve ali 8 questões de interpretação de texto, tá? 10 de gramática, e aí dentro dessas 10 de gramática você teve vários tipos, teve questões de interpretação, teve questão de tempo verbal, de preposição, então momentos diferentes que vai discutir aqui durante essa aula. E teve 2 de vocabulário. Poxa, Márcio, só tem 2 de vocabulário, então não tenho que me dedicar tanto ao vocabulário. Não, claro que não. Vocabulário é essencial para vários momentos. Como é que eu posso melhorar meu vocabulário, Márcio? Leitura. Tá? Por exemplo, os textos da Naval, a grande maioria é levemente adaptado de textos originais. Então, minha primeira sugestão para vocês, comece a seguir quem tem mídias sociais. Siga no Twitter, por exemplo, os principais jornais, as principais publicações americanas, como, por exemplo, um The Guardian, tá? Uma Newsweek, para você já começar a se adaptar, né, ao vocabulário em inglês. Você vê um determinado texto em português, poxa, isso aqui é um tema que poderia cair numa prova, né? Por exemplo, como a gente vai ver já, os textos que caíram na Naval foram todos textos muito atuais, né? Falando de coronavírus, falando sobre Oscar. Então, você lê sobre esses assuntos em inglês vai estar ampliando o seu vocabulário. Fora isso, gente, a grande vantagem de texto, né, dessa coisa mais formal tá? Os textos, comparando, por exemplo, com o inglês do dia a dia, com quem se habitua a ler texto, por exemplo, a melhorar o inglês vendo série. Qual é a grande diferença disso, né? Vendo série, vendo TV? Na televisão você tem o inglês coloquial, né? Trazendo para a nossa realidade. O inglês que você usa na rua, o português, perdão, que você usa na rua, conversando com seus amigos no dia a dia, é um. O português que você vê lendo um jornal, vendo uma publicação, é outro. Então, você tem que habituar à leitura. Tá? Então é um outro vocabulário. E aí nesse momento, na verdade, é uma vantagem para a gente. Por quê? Na leitura, eles usam muito termos mais formais. E curiosamente, o mais formal vem de onde? Latim. Né? A maior parte dos termos formais vem do latim. Por isso que você não vê tanto no dia a dia. Quando você vê em filmes na televisão, você não vê tanto. Eles preferem usar phrasal verbs. Né? O que são phrasal verbs? Quando você tem um verbo mais uma preposição e passa a dar uma outra ideia. Né? Então, na verdade, por ser mais formal, nesse momento é vantajoso. Dificilmente você vai ter uma única linha do texto que não esteja falando, que não tenha um termo, que mesmo você nunca tendo visto, né? O que é aquilo ali? É um cognato. O que é um cognato? É um termo que está em uma outra língua, mas ele é muito parecido com aquele termo na sua língua, então você consegue identificá-lo. Tá? Mas Márcio, mas existem os falsos cognatos. Gente, falso cognato não chega nem a 5% dos cognatos em inglês. Então eles não são esse bicho papão, esse boogeyman todo. Não se preocupe com os falsos. Se preocupe com os cognatos verdadeiros, que vão ajudar vocês a entender melhor o texto. Tá bom? Primeira coisa, não dá pra gente ainda dar um padrão, né, para as provas da Naval, porque Naval, língua estrangeira, é uma coisa muito recente, começou agora em 2017, então tem poucas provas ainda, você tem um referencial, mas já dá, óbvio, para a gente começar a traçar umas certas linhas, né, uma guia de como seria essa prova, e esse vai ser o meu objetivo nesse momento, como seria a prova da Naval. Bom, gente, então, nesse momento agora, nós estamos falando da prova verde que ocorreu esse ano. A prova verde começou por um texto do Parasita, né, um filme sul-coreano, né, que concorreu ao Oscar. Tá? Esse texto foi tirado da News in Levels, quer dizer, foi tudo ligado a noticiário. Tá? Um texto curto, tinha aí basicamente 3 parágrafos, nada para vocês se assustarem. E é o que eu sempre falo, tá? Outra estratégia que é muito importante, tá? Existem 2 técnicas de leitura que a gente fala em inglês, que é skimming e scanning, né? Qual a diferença de uma para outra? Skimming, que eu sempre recomendo, é você ler o texto todo
de uma vez. Para quê? Para entender a ideia principal, tá? Não se preocupe com uma palavrinha ou outra que você não tenha entendido. De repente, aquela palavrinha que você não entendeu não vai interferir em nada na resolução. Então, é ler para entender o texto, beleza? Aí sim você faz o scanning, que é o quê? É escanear, como o nome já diz, né? Você vai ler a questão e vai voltar para o texto no ponto onde você já identificou onde estaria a resposta. Tá? Nesse primeiro momento, nesse texto do Parasita, na verdade, só uma das questões era de interpretação. A primeira era uma questão que já pode dizer que é clássica, tá? Na prova da EPICAR, que foi uma questão de tempo verbal. Eles retiraram, né, um verbo lá do texto, tá? E aí pediam para se perceber qual seria o tempo verbal desse verbo que estava faltando. Qual era a frase lá? A frase era The South Korean movie Parasite, ou seja, o filme sul-coreano Parasita, né? Aí tá lá o espaço, que era win, né, de ganhar the Oscar for Best Picture, né, o Oscar para melhor filme on Sunday. E o que é muito importante nesse momento? É buscar keywords. O que são keywords? São palavras-chave, ou seja, aquelas palavras, ou expressões que você usa para identificar. Opa, baseado nessa expressão aqui, é o tempo verbal X. Tá? Então, no momento que eu falo, né, tá falando do Oscar, eu falo on Sunday, eu tô falando o quê? De algo que já aconteceu. Se eu falo de algo que já aconteceu e eu especifiquei quando, no caso, no domingo, eu tenho que usar o past simple ou simple past. Existem essas duas definições em inglês, né? O passado simples. Quando é que eu uso passado simples em inglês? Tá? Quando eu digo que a ação ocorreu no passado, eu identifico quando ela ocorreu. Como eu tenho aí o on Sunday, tem que ser passado simples. Que opção eu tinha passado simples aqui, tá? Na prova verde, era a opção né? Won. O passado de win, vencer, né? É won, tá? Você troca o i pelo o, né? O win é um verbo irregular. Daí a importância de vocês estudarem, né, aquela listinha de verbos regulares. Márcio, eu tenho que saber todos os verbos irregulares? Claro que não. Mas se preocupe no primeiro momento de, né, focarem nos mais óbvios, digamos, aqueles que aparecem com mais frequência, os verbos que você sabe que aparecem com mais frequência. Por exemplo, o verbo go, né, o verbo take, eat, os verbos mais frequentes. Né? Não precisa se preocupar, por exemplo, com o verbo serrar, tá? Em inglês. A chance dele aparecer numa prova já é bem menor. Óbvio, quanto mais você saber, melhor. Se não der, né, vamos em frente. Então a resposta aqui só poderia ser essa. Por quê? A primeira é wins. Wins é presente, então você não pode falar de algo que já aconteceu, né? A de baixo, a letra B, era has won. Has won é present perfect. Present perfect eu posso usar com o passado, tá, gente? Aqui seria pegadinha, seria outra opção que poderia gerar dúvida no candidato. Só que o has won, eu preciso dizer quando. Eu não digo quando ocorreu. Então eu não tirei esse on Sunday, tá? Como eu tenho on Sunday, eu estou dizendo quando ocorreu, eu não posso usar has won. Tá? Was winning não faz sentido porque estava ganhando. Teria que ter uma outra frase para amarrar com essa daqui. Então tá fora. E is winning está dizendo que é o que está acontecendo agora. Totalmente fora. Então realmente a resposta correta seria a letra E. Ok? E a segunda questão aqui, que aí sim já era de interpretação, demandaria que você olhasse no texto, né? De acordo com o texto. Opção A, the movie Parasite addresses the subject of social issues, ou seja, o filme Parasita, né, ele abrange, né, ele pega o assunto de problemas sociais. E você tem isso no texto, né? Lá no finalzinho, se vocês pegarem o último parágrafo, ele fala the movie is about class struggles, ou seja, lutas de classe entre os ricos e pobres, ou seja, né, problemas sociais, letra A. Tá? De cara, mas vamos conferir de qualquer forma as outras. A letra B, por que tá errada? Está dizendo que é um filme que recebeu várias indicações, mas não ganhou nada, né? Quando o texto já fala que ele ganhou o Oscar de melhor filme. Fora. A C diz que é um filme, né, de não língua inglesa, other non-English language movies have already won the Oscar, que outros filmes ganharam o Oscar, enquanto que o texto diz que esse foi o primeiro filme, né, estrangeiro a ganhar um Oscar de melhor filme, então tá fora também, né? E a outra opção diz que o Parasita é uma trilogia, né, de filmes sul-coreanos. Não tem nada a ver. Ele fala que, na verdade, né, o que ele fala no texto é uma continuação de outros filmes coreanos, uma homenagem que ele fez. Então também está fora. E com isso a gente conclui o primeiro texto. Tudo bem? O segundo texto também falava de um assunto atual, tá? Também foi tirado, né, de um artigo recente. Esse agora foi retirado da BBC. Olha a importância de começarem a ler artigos importantes, né? Sigam uma BBC, por exemplo, no Twitter, para se habituar a ler esse tipo de artigo, tá? E falava do coronavírus, especificamente de uma situação que ocorreu na Itália,
Tá? Então, algumas questões de interpretação aqui vão estar ligadas a isso. Tá? Não se preocupe com o tamanho do texto. Eu sei que alguns candidatos, alguns alunos se incomodam, né? Assim, caramba, que texto grande, não julguem pelo tamanho. Tá? Até porque, como eu falei, como é um assunto atual, a maior parte das informações que estão aqui você já deve ter visto em algum momento. Daí a importância da leitura. E, na verdade, como eu sempre digo, texto maior é mais vantagem, você vai ter mais de onde colher informação. Tá? Até que, por exemplo, nesse texto aqui você vai ter muito mais questões em cima dele, porque você tem mais de onde retirar. Né? A primeira questão, assim como no primeiro texto, tá, também é de gramática, no caso aqui de preposição. E assim como no primeiro texto, o que eles fizeram? Tiraram trechos do texto, né? E falaram assim, não, qual que vai se encaixar aqui? Tá? Esse trecho, na verdade, é lá no finalzinho, tá? Você tem lá que preposições se encaixariam. Você tem 3 preposições aí, então você tem que ver, né, em que situações elas se encaixam. Por exemplo, a primeira, tá? A tua referência ali é Milão. Milão, gente, é local. Tá? Preposições ligadas a local. Só tem 2 situações em inglês que você pode falar de regras. É tempo e local. Tirando isso, é decoreba. É decorar que preposição se encaixa em cada situação. Mas para local, tá, e tempo, dá para ter certas regras. Por exemplo, Milão. Tá? Normalmente, quando eu falo de bairro, cidade, estado, país, a preposição é in. Tá? Que fique bem claro, qualquer situação dessa, acima de bairro, a preposição é in. Então a única preposição que você poderia ter aqui nesse momento que fala de Milão é in Milan, que é dentro de, a não ser que estivesse falando de movimento, tá? Isso seria go to, tá? Mas quando fala de estar lá, né? Quando eu falo assim lá, o evento foi organizado em Milão. Então em, tá? Quando eu falo de cidade, estado, país, é in, no primeiro espaço. Tudo bem? No segundo espaço, quem é que se encaixaria aqui? Aí, Sunday. E aí, na verdade, aqui, né, você já tinha até a colinha, se você prestou atenção no primeiro texto, né? No primeiro texto ele fala lá, e curiosamente era o mesmo dia da semana. Olha só, né, que é para o aluno mais atento, tá? Sunday, dia da semana, a preposição é on, tá? É o único momento específico. Se fosse mês, ano, tá? Aí já seria in, mas dia específico é on, tá? E a última preposição aí, né, que ele fala lá, né, no site. Quando você fala que algo está no site, aí é on the website. Essa, de repente, seria a mais capciosa, digamos assim. Mas como essas provas trabalham com eliminação, você já sabe que a primeira é in e a segunda é on. Né? Então, você já conseguiria eliminar bastante. Você só tem 2 opções, onde você teria in e on, que era B e a E aí na prova verde. Sendo que na última, tá? Na B é on e na E é of. Né, de. Então você olha lá, né, do site, né, quer dizer, né, foi transmitido do site, não daria nem, faria sentido, se fosse da origem, seria from, não seria nem of, então você já descartaria a letra E, portanto a opção correta seria a letra B. Tudo bem? A questão seguinte também é de gramática, só que agora estamos falando de substantivos contáveis e incontáveis. E aí qual é a grande preocupação que vocês têm que ter aí nesse momento, gente? Qual é a prioridade que vocês têm que ter na hora de estudar substantivos contáveis e incontáveis? A dica que eu sempre dou é: se preocupe com aqueles que teoricamente são contáveis em português, mas em inglês não. Né? Eu dando um exemplo disso, information. Information é informação. Em português, isso é um substantivo contável. Em inglês, não. Então, priorizem esses que têm essa diferença, tá? Que na sua língua é contável e em inglês não vai ser, tá? Equipment, por exemplo, se você pensar em português, pô, é equipamento, então é contável. Não, lembra que você está falando de uma outra língua, de uma origem diferente. Então, você não pode estabelecer as mesmas regras. Priorizem substantivos incontáveis em inglês que em português não são, tá? E vice-versa. Esses que vão gerar maior dúvida e normalmente são esses que são cobrados na prova. Tá? Então aqui eles queriam uma opção, olha, o que eles falam lá na 24? All the underlined words are considered countable nouns. Quer dizer, todas as palavras que eles dão aí no exemplo são consideradas contáveis. Mas ele pede que você marcar a opção na qual os substantivos são considerados incontáveis. Olha a pegadinha que ele faz lá com vocês, tá? O exemplo que ele retirou do texto são os substantivos contáveis, mas o que ele quer de você? Os incontáveis. Então, o candidato mais distraído, se ele não percebeu isso, ele acaba buscando o quê? A opção incorreta. Qual era a única opção aqui onde você só tinha substantivos incontáveis? Tá? Nessa prova verde, era a letra C. Porque você tem electricity, que é eletricidade. Eletricidade é incontável, né? Advice, aqui já tinha uma pegadinha, tá? Porque advice é conselho. Conselho em português, contável.
Conselho em inglês é incontável. Aí o candidato que não sabe essa diferença vai pensar em português, conselho eu conto, então essa aqui está fora. Em inglês, advice é incontável. Priorizem esses substantivos, tá? Help, né, de ajuda, é incontável. E oxigênio, né? Oxygen também é incontável. Então, aqui seria a única opção onde todos os substantivos são incontáveis. Em todas as outras, você vai ter um ou outro que seriam contáveis. Por exemplo, na letra A, você tem computer. Computer é contável, tá? Na letra B, você tem window, né? Janela, contável, tá? Na letra D, você tem aí, você tem vários, tem cookie, né? Candy, né? São contáveis, tá? E na última você tem man, né? Homem, né? Man, lembra que man com A, contável, man com E, incontável. Então, a única opção correta aí seria realmente letra C. Tudo bem até aqui? Na questão 25, agora sim de interpretação. Então, você era obrigado a ler todas as opções para ver o que tornaria uma correta ou incorreta, né? A letra A diz o seguinte, que um trem foi parado, né, na fronteira, né, the Austrian border, na fronteira da Áustria, porque tinham duas pessoas contaminadas com coronavírus, né? O que o texto diz sobre isso, né? Lá no segundo parágrafo, ele não diz que as pessoas estavam contaminadas, diz que as pessoas estavam com suspeita de, né? Então você não poderia considerar essa como opção correta, tá? Até porque depois vai dizer aqui no texto que eles foram testados negativos. Mas como havia a suspeita, tá? Então essa aí está incorreta, tá bom? A seguinte diz que Italy, né? A Itália is now the country with more cases on coronavirus worldwide, né? Que é o país que tem mais problemas com o coronavírus, né? No mundo todo, tá? E isso também você não tem informação no texto que corrobore com isso, né? Então essa também estaria fora, tá bom? A seguinte, extraordinary measure, né? Medida extraordinária anunciada pelo senhor Conte, include enforcement of the regulations by the population. O que torna essa aqui alguém incorreta é o final, né? Realmente as medidas foram reforçadas, mas pelo governo, não foi pela população. Então a letra C também está incorreta. E a letra D, agora sim a opção correta, que eles falam que Italian authorities, né, as autoridades italianas, não descobriram a origem do coronavírus na Itália ainda, né? E essa sim é a opção correta, tá? E se você pega isso lá no finalzinho, né, what is happening to Italy, tá? Ele fala isso para vocês, fala lá assim, ó, Italian officials, né, os oficiais italianos dizem que they are still trying to trace the source, que ainda estão tentando encontrar a fonte, né, of the outbreak, do surto. Então ainda não se sabe. Então a opção correta era a letra D, né? E a letra E diz o seguinte, cities and regions outside the zone, quer dizer, cidades fora, né, da região, né, como, por exemplo, estão fechando universidades e escolas porque eles estão em pânico. Não, eles fecharam para evitar o pânico, não porque já estavam em pânico. Portanto, realmente a opção correta era a letra D. Tudo bem? E aí a gente já volta agora para a parte de gramática. A questão 26, né, o que você tem lá? Read the following sentence, né, que tem aí embaixo, ó. All authorities have acted quickly, né? Agiram rapidamente and with great caution. O que eles queriam dizer para vocês aqui, ó? Mark the option, que escolhe a opção, that contains a sentence with the same type of adverb, né? Com o mesmo tipo de advérbio sublinhado no texto. Como assim com o mesmo tipo de advérbio? O que você tem aqui? Acted quickly, ou seja, agiu rapidamente. Então eu preciso de uma opção onde eu tenho verbo seguido do advérbio. Tá? Onde é que eu tenho isso? Na letra A diz, they looked around, fora, né? Não tem nada a ver com isso. He is probably, tá? Ele é provavelmente, não é a mesma coisa. Você não está dizendo a forma como algo está sendo feito. Então também está fora. A letra C diz que algo, né, que algo estava extremamente fria. A função do extremamente aqui é enfatizar um adjetivo, não está enfatizando um verbo. Então também está fora. Agora a letra D. He swims well. Ele nada bem. É a forma como ele nada. Qual foi a grande pegadinha aqui da prova? O que eles queriam derrubar o candidato aqui? Justamente na opção correta, eles não puseram um advérbio que terminasse em LY. Né? Se você olhar nas outras, tem o LY. Aquele candidato que associa advérbio só com LY, cairia na pegadinha. Que justamente a opção correta não terminava em LY. Nem todo advérbio em inglês termina em LY. A grande maioria. Né? Mas o que acontece muito em provas, né? Eles vão pegar justamente o quê? A exceção.
né? E a última, I will call you later, quer dizer, eu vou te chamar mais tarde, é comparativo, então totalmente fora. Então a opção correta realmente era a letra D de dado, tá? A 27, na 27 o foco é em superlativo, outro também importantíssimo para vocês estudarem, tá? O que você tem aqui? O foco é em worst. Worst é um dos comparativos e superlativos irregulares, né? Worst é o superlativo de bad, né? Bad, que é ruim, mal, né? Quer dizer, bad comparativo é worse, né? W-O-R-S-E, e o superlativo é worst, tá? Não existe baddest, que normalmente é o sufixo de advérbios e de adjetivos em inglês, né? Então, qual que seria o equivalente aqui? O que eles pedem para você? Mark the adjective, né? Marque o substantivo, desculpe, o adjetivo, né? Que forma o superlativo na mesma forma. Se é na mesma forma, o que eles estão buscando aqui? Estão buscando um irregular, né? Quem é o único irregular que você tem aqui? Good. Porque qual é o superlativo de good? O clássico best. Então essa aqui estaria fora, né? Essa seria a opção correta. Quais são os superlativos irregulares? Good, bad e far. Decorou esses três? Todos os outros vão seguir as regras normais. Tudo bem? A 28. Tá? Aí já volta a parte de interpretação. When was carnival supposed? Essa parte que era importantíssima aí, gente. Quando que o carnaval devia ter terminado? Se você não vê essa parte aqui, né, isso que você deveria ter destacado, né? Quando deveria ter terminado e não quando termina, né? Você marcaria a opção incorreta. Quando é que ele deveria ter terminado em Veneza? Se vocês pegam lá no texto, o que vocês têm lá, né? Ele fala o seguinte, né? Would end on Sunday. Então, eles queriam pegar vocês aqui achando que você deveria ter marcado domingo, né? Mas two days earlier than scheduled, ou seja, 2 dias antes do planejado, né? Schedule, de programação. Então, na verdade, não seria o domingo a resposta aqui, né? A resposta correta seria 2 dias após domingo, na terça-feira. A ideia era pegar o candidato e ele marcar a letra A, que falava de domingo. Então, atenção nessas provas, gente. É tudo, tanto enunciado quanto na resolução. Tudo bem? A seguinte, né, a penúltima desse texto aí, ele fala Mark the sentence from the text that contains the use of present continuous. Olha nós aí de novo com gramática, né? Present continuous. Quem é o present continuous? Aquele tempo verbal que você usa com uma situação que está ocorrendo nesse momento, né? Essa é uma das situações do present continuous. Como é que eles formam na sua estrutura? Que essa é a parte mais importante. Present continuous, todo tempo continuous ou progressive, porque algumas gramáticas são chamadas de progressive e outras são chamadas de continuous, não importa, é a mesma coisa. Todo tempo contínuo ou progressive, você vai ter verbo to be, mais o verbo principal com o sufixo ing. Todo contínuo progressive é assim. O que vai mudar? Se for present continuous, você bota o verbo to be no presente. Se for past continuous, você bota o verbo to be no passado e assim por diante. Então eu preciso ter o verbo to be no presente, tá? Mais o verbo principal com ing. E onde é que eu tenho isso aqui nas opções? A primeira diz, 3 people have died. Tem ing aqui? Não. Fora, tá? A B fala, the reporting chain. Que é, opa, mas tem ing. Mas aqui nem verbo é. Aqui é adjetivo. Então também está fora. He said the quarantine restriction could last for weeks. Nada de ing aqui. Fora. A D fala, officials reported a third death on Sunday, an LA woman from the town of City suffering from cancer. Tá? Esse suffering, opa, tá com ing aqui. Tem o verbo to be antes? Não. Fora. Letra E. Italian officials, they are still trying. Are, verbo to be no presente, trying. É a única opção onde eu tenho o verbo to be no presente e o verbo principal com ing. Então, a única opção correta aí seria a letra E. Alright? E a última desse texto, né? Which regions in Italy are suffering the most with the coronavirus outbreak? Estão mais sofrendo com o surto de coronavírus, tá? E aí nas opções que você tem, onde é que você encontra essa opção, né? A opção correta é lá nesse finalzinho, né? Onde ele menciona essas duas cidades que estão aí, que seriam, né, Veneta e Lombardy, né? Que eles falam aí no final, né? Quer dizer, que eles estão, as áreas que estão, numa você tem, né, 110 casos, na outra você tem 21. Então, essas áreas que mais tem, segundo o texto, tem corroboração, né, textual para confirmar essa informação. Ok? E com isso a gente fecha o segundo texto. Tudo bem? Bom, gente, então vamos ao texto 3. Curiosamente, ele também está ligado ao tema de coronavírus, mas agora é um texto mais curto, só um único parágrafo.
tá? Mas também dentro do mesmo tema. Porque pega uma situação muito curiosa, né, que aconteceu sobre casamentos em época de coronavírus, tá? Então, aí a primeira questão, na verdade, mais uma vez, assim como nos outros textos, também não era nem de interpretação, era mais uma de gramática. Qual era o objetivo aqui agora? Era de referência, tá? Ou pronominal, a referência de pronome possessivo, enfim, de referência, né? Aqui no caso, who do the underlying possessive adjectives there in the text refer to, né? Aqui se refere ao possessivo there, né, respectivamente no texto, né? Então, quer dizer, aqui está falando de quem? Na primeira fala de coronavirus, né, e countries, país coronavírus. Não faz sentido, porque o que diz lá na primeira linha? 6,000 couples, ou seja, né, 6.000 casais, decided not to let the coronavirus, quer dizer, decidiram que o coronavírus não iam detê-los de celebrar their happy day, né? Ou seja, o dia da felicidade deles, né? Quer dizer, então aqui está focando nos casais, não está focando, né, por exemplo, em celebrar, em noivas e casais, né? O foco aqui seria em casais e os seus convidados, que foram eles, né, que se deslocaram lá para resolver o problema. Então, a única opção correta aqui seria a letra E. Couples, de casais, e guests, que serão os convidados, que também, obviamente, foram lá acompanhar as cerimônias. Tudo bem? A questão seguinte: all pairs of words, essa era bem tranquila, né? Todos os pares de palavras abaixo are usually related to a wedding, normalmente estão ligadas a casamento, exceto, aí que estava a parte importante para mim, gente, porque vocês vão ter muitas questões nessas provas de exceção. Então, se você não percebe esse pequeno detalhe aí no final, o que acaba acontecendo? Você errou porque não percebeu, né? Quer dizer, então você vai ter 4 certas, né, e uma errada, né? Então, é essa atenção que você tem que ter. Por exemplo, a primeira, happy day, né? Quer dizer, obviamente, casamento, um dia feliz, né? Tie the knot, que está ligado, né, ao nó da gravata. Então, a primeira está lá, ligada a casamento, né? A B fala de brides and grooms. Mesmo você não sabendo que brides é noiva e groom é noivo, pelo contexto vocês conseguem identificar. E isso é muito importante. Às vezes as palavras são relevantes, você não reconhece, mas pelo contexto você consegue identificar, né? Agora, olha a letra C, como é que ela é escancaradamente errada. Sanitizer e surgical masks, né? Quer dizer, né, está ligado ao quê? A limpeza, né? A máscara de proteção. Onde está ligado a casamento? Nada, né? Então, já tá aí para vocês, né, a errada, que era a letra C. Essa foi tranquila, gente, tá? Mesmo você, mais uma vez, olha a importância do cognato. Eu não sei inglês a ponto de não reconhecer isso aqui, mas sanitizer, você traz para a tua língua, porque você reconhece de uma língua para outra. Cognato é vantajoso, é isso que eu falo. Olha a outra opção, surgical, de cirurgia, mask, tudo cognato, né? Então, você consegue reconhecer. Isso é um momento importantíssimo para vocês, tá bom? E a última desse texto, o que aconteceu na última sexta, né, last Friday, de acordo com o texto, né? O que eles falam aí em relação a essa última sexta, né? Olha lá, você tem ali, né? The multiple brides and grooms attended a mass wedding ceremony in South Korea, ou seja, tiveram uma cerimônia em massa, né, na Coreia do Sul. Na letra A fala que friends and families watched couples preparing the church for a big event. O que está de errado nessa opção? Que o foco aqui não era ver, né, as pessoas preparando para a festa, tá? Então, por isso que a letra A está errada. A letra B diz 24,000 people, né, que 24.000 pessoas foram para a China para se casarem. Não, eles foram para a Coreia do Sul, né? Então, está errada. A C fala thousands of people, milhares de pessoas, né, foram para se casar e outras para renovar seus votos, né, na Coreia do Sul, né? Que eles falam aqui também, está lá na linha 4. Que ele fala que, além dos que se casaram, outros foram lá, né, mas e foram lá para renovar, já eram casados, foram lá para renovar os seus votos de casamento. Então, a opção correta, letra C. A letra D diz que os newlyweds and their guests were in South Korea to check their health condition. Imagina, não, eu fui para a Coreia do Sul para checar minha saúde. Não, né? Então, tá fora. E a letra E diz que milhares de pessoas cancelaram, né? Só esse cancelled aí já torna ela errada. Então, realmente, a opção correta era a letra C, de casa. Tudo bem? Vamos então agora, gente, ao texto 4, que falava agora de meditação. Olha o título já te ajudando bastante aí, né? Meditation, a simple, fast way to reduce stress. Ou seja, uma maneira simples e rápida de reduzir o estresse, tá? Mais uma vez, o que eu recomendo, leia o texto toda uma vez, né? Faça o skimming, só aí cheguem para as perguntas. A pergunta 34 da prova verde dizia o quê? Né? Leia a frase abaixo.
During meditation, you'll focus your attention and eliminate stream of jumbled thoughts. Aqui era uma questão de vocabulário, mas não foi uma questão solta. Foi vocabulário que estava no contexto, mesmo você não sabendo o que era jumbled. Óbvio, se eu já sei o que é jumbled, já resolvo de cara, tá? Porque jumble é algo confuso, fora de ordem, que não faz sentido. Tá? Mas mesmo você não sabendo, você consegue perceber pelo contexto. Né? Lá, durante a meditação, você foca sua atenção e elimina, né, o fluxo de pensamentos confusos. Ou seja, vamos imaginar que não sabe o que é confuso, mas vamos ver as opções. Né? Por exemplo, se eu estou meditando, eu vou eliminar pensamentos bons, que é a letra A? Não, é justamente o pensamento bom que você quer que entre. Né? A letra B até poderia te confundir um pouquinho, porque B fala awful, que são o quê? Terríveis, horríveis. Mas como o texto fala, né, do estresse do dia a dia, das confusões do dia a dia, quer dizer, as suas ideias estão o quê? Né? Fora de ordem, você quer organizar a sua vida. Então a letra B seria que poderia te dar um pouquinho de dúvida aí. Tá? Mas olhando a outra opção, você já percebe que a outra vai ser melhor, que a gente vai ver já já. Né? A letra C, useless, né? Inúteis, não. É justamente que é o estresse do dia a dia. Então não é porque são pensamentos inúteis, é que você tem muita coisa na cabeça que quer tirar. Né? Enjoyable, justamente, é algo positivo, você não vai querer tirar também. Então também está fora. Agora a letra E, disordered, fora de ordem. Essa era a opção correta, é o que bate diretamente com a definição. Mas mais uma vez, mesmo não sabendo que a definição de jumbled é algo fora de ordem, você consegue pegar pelo contexto. Tudo bem? A 35, de acordo com o texto, meditação essa já estava cola no enunciado, né? O que é a manchete lá? O que é a linha principal? Meditation, volto a repetir, a simple, fast way to reduce stress. Ou seja, meditação é algo simples. Onde é que você tem isso? De cara, na letra D. Simple, né? As outras diziam expensive, caro. Não, porque você pode fazer meditação, teoricamente, segundo o texto, em qualquer lugar, né? Mystical, essa poderia gerar um pouquinho de dúvida, mas se você olhar o texto, você perceber que não é essa coisa de mística, não é esse o foco principal, né? Jumbled, que é o confuso, que estava lá na anterior, né? E difficult, não, o texto já diz lá no início que é simples, né? Então, também está fora. E a 36, né? Agora sim tem que ver o texto passo a passo. Mark the correct option according to the text. A primeira já diz, porque mais uma vez o enunciado só está te dizendo, olha lá, people use meditation to relieve their stress. Né? As pessoas usam a meditação para aliviar o estresse. Já está lá no título, né? Olha lá, fast way to reduce stress. Moleza, já resolveu. Mas o que torna as outras erradas? A letra B diz que meditation can be considered a medical procedure. Não, meditação não é um procedimento médico. Você não tem nem referência contextual para isso. Tá? Então você não pode considerar essa como a correta. Você tem até uma pegadinha lá, que tem um trecho que ele fala meditation is considered a type of mind-body complementary medicine, ou seja, é um remédio complementar, tá? Mas não é um procedimento médico. Fora. In the past, na letra C, meditation was used for relaxation, and stress. Gozado, a C e a D, uma corta a outra, tá? Se você invertesse, elas estariam certas. Que na C diz que no passado ela era usada para relaxamento, né? Para tirar, né? Para relaxar, né? Que ia acabar com o estresse. Não, isso é como é usado hoje. E na D diz que hoje em dia, nowadays, meditation helps deepen understanding of the sacred life, ou seja, entender melhor a vida sagrada. Isso era como era visto no passado. O que eles fizeram para derrubar o candidato aí? Trocaram as épocas. Por isso que a C e a D se tornam erradas, né? E a E, it's important to keep meditating all the time. Esse all the time que torna essa opção incorreta. E como eu sempre lembro para vocês em provas, tá, gente? Prestem muita atenção, liguem o alerta, né, o sinal amarelo, para palavras muito extremas, tá? All, né, todos, never, nunca, always, sempre, only, que é somente, né, porque não estou dizendo que essa não possa ser a opção incorreta, né, ou a opção correta, dependendo da questão, mas é que normalmente quando você tem palavras muito extremas, né, quer dizer, só nessa situação pode ser, já é um alerta que você pode ter, que às vezes no texto diz que, por exemplo, algumas pessoas fazem isso, aí na opção diz que todas as pessoas fazem isso. Se você não viu essa diferença, você cai na armadilha que a prova te propôs. Então fiquem atentos a palavras muito fortes. Esse todo aqui torna ela incorreta. Tudo bem? Então vamos à questão 37. A 37 diz o seguinte: read the sentence below, né? Quer dizer, meditation can give you a sense of calm, peace and balance. Ou seja, meditação pode te dar uma sensação de calma, paz e equilíbrio. Balance esse é um falso cognato, né? Balance está ligado a equilíbrio.
tá? E aí o que ele pede para vocês? Uma bem recorrente em provas, tá? Marcar a opção que indica a correta pergunta para essa frase. Ou seja, que pergunta que eu teria aqui dentro das opções poderia ter essa afirmação acima como resposta, tá? A primeira diz, what do you do during meditation? O que você faz durante a meditação? Né? Isso não está sendo respondido no exemplo, então está fora. A letra B diz, what are the benefits of meditation? Quais são os benefícios da meditação? Né? E como ele fala, né? Te dá uma sensação de calma, paz, equilíbrio. Então essa é a opção correta, que está dizendo qual é o benefício. As outras estão erradas por quê? A C fala por que a meditação é bom para você, né? E ainda está especificando que é para você, né? Isso para você já torna ela errada, né? A D fala de quais são os benefícios. Ainda está errada por gramática, tá? Que a D fala, what benefits do meditation have? Seria does meditation have, né? E a E fala, does meditation have benefits? Se a meditação tem benefícios. Não é isso que está respondendo lá, né? Então, realmente, a correta aqui seria a letra B, tá? A 38, agora que já volta a parte de gramática, né? A frase que tem lá, I am about to fall asleep, estou prestes a dormir, tá? Eu preciso ficar acordado. Aí a outra pessoa responde, né? A Katie, I use some coffee, né? Então o que acontece? Né? No caso aqui, o John tá dizendo, tô com sono. Aí a outra pessoa fala assim, vou pegar café para você. Então tá ligado ao quê? A futuro. Para futuro tem duas situações, que é will ou going to. Basicamente, qual a diferença entre um e o outro? Eu uso will, tá? Quando eu não planejei, eu não pensei em fazer aquilo, eu decidi aquilo naquele instante. O going to está ligado ao quê? A situações planejadas, eu pensei em fazer aquilo, tá? Então aqui tem que ser uma resposta com will, porque a Kate não tinha planejado pegar o café, ela só pegou o café baseado no que o amigo disse antes. Então a única opção correta aqui seria a letra C, I will get. A letra A, para pegar o candidato aí, né? A pegadinha era, tem o will, só que qual é o verbo que você está usando aí? Go. Você não fala, I will go you some coffee, né? Não faz o menor sentido, né? Ir você. Então, a letra A não seria inapropriada, tá? A B, como eu disse, I'm going to get. Tá errado ainda por cima, que seria going to, e aí tá I'm going get. Então, a estrutura tá errada, tá? A D fala, I'm go get to. Totalmente errada, não existe essa estrutura, né? E a letra E fala, I will to go. Você não pode usar to depois do will. Então, até mesmo se você não soubesse a diferença entre will e going to, tá? Você só tem uma opção que gramaticalmente está correta. As outras estão erradas na estrutura. Então, realmente, a única opção correta aí seria a letra C. E a última questão relacionada a esse texto, que é a 39, né? Você tem lá, he feels like eating. Tá? A lot of ice cream on Friday. Então essa estrutura, he feels like. E ele pede para você colocar essa frase no passado, tá? E na forma negativa. Você tem duas atenções aí, no passado e na forma negativa, tá? A letra A fala, he didn't feel like eating a lot of ice cream last Friday. É quem fala fell. Se você não perceber, né, que feel e fell são muito parecidos, você cansado de repente não nota, né, uma letrinha ou outra, tá? Fell é o passado de fall. Tá? Então tá errada de cara. A letra B fala, he didn't felt, mais uma vez, felt é o passado de feel, tá? Então também tá fora. He didn't feel like eating a lot of ice cream last Friday. Letra C, correta. He didn't like eating, faltou feel na letra D para tornar ela correta, que na opção original tem o feel, então teria que ter aqui também, né? E na letra E diz, he didn't fall. Não, não é fall, o verbo original é feel. Então a única opção correta aqui seria a letra C. E a última questão da prova, né, que era a única que estava de quadrinhos, mais uma vez eu recomendo a leitura de quadrinhos, porque é um tipo de interpretação diferente, né? Normalmente questão de quadrinho nunca vai ser aquela informação mais óbvia, mais explícita, ao contrário de textos originais, tá? Quadrinho vai trabalhar muito com humor, muito com sarcasmo, tá? Aqui até foi algo até bem diferente, né, que explicaram Mafalda, né, cujo autor veio a falecer recentemente, né, infelizmente, o Quinho, né, mas normalmente a Mafalda que é espanhol, então não é normal você ver Mafalda em texto em inglês, realmente eles traduziram, né? O normal que você vê em prova é mais Peanuts, né? Que é o Snoopy, Garfield, né? E Calvin, né? São os três mais comuns em prova, mas não impede que caiam outros. Mas fiquem sempre atentos a isso, a essa questão de não pegar literalmente na hora da resposta, tá? E aqui ele pede para você, marque a afirmação, né, que explica a tirinha. Qual era a opção correta aqui? A letra E. O que diz na letra E? A Mafalda acha que a Susanita, que é a amiga com quem ela está conversando, should not focus on trying to achieve social expectations, ou seja, não deveria focar
nem tentar obter, né, expectativas sociais. Essa é a opção correta, né? A letra A fala que a Mafalda tem grandes planos para o futuro da Suzanita, e ela não fala nada disso no texto, então tá fora. A letra B fala que a Suzanita, né, faz planos para a Mafalda. Não, ela está fazendo planos para ela mesma, a Suzanita. Então tá fora. A letra C fala que Mafalda acha que planejar o futuro é uma grande ideia. Não, ela está, na verdade, chamando a atenção da amiga, da Suzanita, então está fora. E a Mafalda percebe, né, realize, né, perceber que os planos futuros, né, são exatamente... Não, em nenhum momento é nem mencionado os planos da Mafalda, então também está fora. Então a única opção correta é a letra E. Tá ok? Então, com isso, concluímos a prova da naval, mais recente. Mais uma vez, a dica que eu sempre dou para vocês: leiam bastante. Tá? Quanto mais vocês lerem, mais vocabulário vocês vão estar adquirindo. Fora isso, tá? Foquem nas estruturas gramaticais que mais caem na prova. O que apareceu nessa prova de 2020 aqui é o que tem aparecido com mais frequência. Então, não deixem de revisitar esses pontos gramaticais em particular. Ok? So, people, thank you very much. Take care. See ya.